Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma aula aqui e a gente vai falar sobre merecimento, sobre o não merecimento, de onde vem essa sensação de não merecimento, quais as questões relacionadas, quais os movimentos de cura necessários para a gente fortalecer essa sensação de merecimento. Então, essa é uma aula muito importante, muito rica. Muito boa noite para quem está chegando. E tem muita coisa para falar sobre merecimento. Dá para ficar 2 horas aqui falando, mas vou tentar ser sucinta, né? Para no máximo 1 hora. Agora o Instagram ele está me limitando até 1 hora, então vou tentar me comprometer aqui. Mas realmente é um assunto muito importante. E eu espero que agregue muito a vocês. Então eu já vou começar trazendo para vocês que o merecimento, ele é uma sensação que ele está intimamente ligado à questão da autoestima e do amor próprio, tá? O merecimento, ele é uma sensação invisível, tá? Então, por que eu digo que o merecimento ele é uma sensação invisível? Porque ele tá muito ali nas entrelinhas dessa autoestima, desse amor próprio. E às vezes a gente não percebe onde exatamente é a sensação de merecimento e o não merecimento que nos limita. Mas esse não merecimento, ele limita a gente em vários aspectos da nossa vida, sem que a gente perceba. É como se o merecimento, ele fosse a portinha que permite o receber. Então, sempre que a gente fala sobre se abrir para receber, seja receber o amor, receber a abundância, receber prosperidade, oportunidades na vida, a gente primeiro precisa estar com essa portinha, né, aberta. E essa portinha aberta se dá pelo merecimento. É como se o merecimento fosse o cadeadinho aí, tá? Que abre a portinha pro dar e o receber. Então, quando tu não sente que merece, tu fecha essa porta pro receber, tu tranca essa porta pro receber e tu não te permite receber, tá? E tu desequilibra, né? Tu desequilibra esse fluxo de abundância e de amor na tua vida. E quando tu tem a sensação de merecimento ali bem ancorada, bem firme dentro de ti, é essa porta que abre com facilidade para o receber, tá? Então, acho essa analogia me veio aqui na cabeça agora para trazer para vocês, porque eu acho que ela é muito rica, de uma forma bem simples para explicar qual a relação do merecimento com a abundância, com a prosperidade e com o receber na nossa vida. Já peço desculpas que eu tô indo um pouquinho sem voz, tá? Mas bora que bora, só tomar uma aguinha aqui. E vamos lá. E por quê? Que o merecimento, ele tá muito relacionado, então, à autoestima e o amor próprio, né? E principalmente o valor pessoal. Bom, o senso de valor pessoal é basicamente aquilo que tu tem internamente dentro de ti de se ver com valor. É o quanto tu sente que tu tem valor, é o quanto tu consegue te reconhecer como alguém de grande valia. E quando tu sente que tu é uma pessoa que tem muito valor, que tu é uma pessoa que tem essa grandiosidade dentro de ti, tu consegue se perceber como alguém valioso, consequentemente, tu consegue entender, internalizar e sentir com leveza de que tu merece coisas condizentes a isso. Ou seja, coisas valiosas, coisas grandiosas, coisas abundantes também. E quando eu digo coisas grandiosas e etc, não necessariamente sei lá, uma casa grande receber milhões. Eu tô falando receber coisas numa abertura grandiosa, receber amor com facilidade, sabe? Um amor tranquilo, um amor recíproco, um amor leve, é merecer ser feliz, né? É ter oportunidades na vida, é ter trocas verdadeiras, é ter amizades verdadeiras, entende? Então isso se expande para tudo. Então, quando tu tem esse valor pessoal bem ancorado, tu, consequentemente, intimamente ali ligado, tem esse merecimento condizente, né?
E esse senso de valor pessoal, esse senso de merecimento está justamente ligado a essa autoestima. Que essa autoestima é o quanto te estima, é o quanto consegue te perceber dessa forma valiosa e se estimar de uma forma condizente. É reconhecer a tua capacidade, é perceber essa grandiosidade que existe dentro de ti, se sentir suficiente, se sentir valiosa e todo esse sentido interno. E o amor próprio, o quanto te ama e o quanto nutre esse amor por ti, quanto faz escolhas sobre amor por ti. Eu tenho falado bastante nos stories que o amor próprio ele é uma escolha diária, porque é isso, é tu escolher, é tu tomar atitudes e posturas que são condizentes nesse lugar de amor, né? Então o amor, ele não é só sentido, o amor ele é nutrido através de posturas, de ações, né? Assim como um relacionamento. Não basta só entrar no relacionamento, né? Tem que nutrir aquele relacionamento com aquela pessoa diariamente. E não seria diferente o relacionamento com nós mesmos, tá? E todas essas posturas de amor próprio fortalecem ou não a nossa sensação de merecimento. Eu vou falar um pouquinho mais pra frente sobre as posturas condizentes a merecimento, tá? Vou deixar mais pro final porque eu quero falar antes disso as questões que são mais profundas, que levam a esse por que não ter a sensação de merecimento, né? Muitas vezes as pessoas não têm a sensação de merecimento e elas não sabem que elas têm. E isso é a coisa mais comum do mundo e chega para mim atendimento, como no meu atendimento, né? A terapia holística, que a gente, enfim, acessa ali o inconsciente, eu sinto o campo energético da pessoa, eu consigo perceber com mais clareza. Mas às vezes, de uma forma só racional, passa anos da vida e a pessoa não sabe que ela não tá, né, empoderada ali do merecimento e não sabe como mudar isso. Então a gente vai trazer muita consciência sobre isso nessa aula aqui. E existem muitas coisas muito, muito profundas, tá? Desde mais em relação à infância, à existência, questões espirituais, algumas posturas, a questão de amor próprio e autoestima que eu vou desenrolando aqui nessa aula. Mas antes disso, eu quero vou dar alguns exemplos do que é ter a sensação de não merecimento, tá? Quando a gente fala em não se sentir merecedora, eu vou dar alguns exemplos práticos aqui. Às vezes aquela pessoa vai ficar gravada no YouTube a live. Às vezes é aquela pessoa que, eu quero muito um relacionamento, eu quero muito conhecer uma pessoa legal e tudo mais. E aí chega uma pessoa que é muito assim como ela quer, como ela vem pedindo. E aí chega aquela pessoa e ela fala assim, nossa, mas é demais pra mim, é muita areia pro meu caminhãozinho e eu não mereço isso tudo. E uma coisa é falar isso da boca pra fora, né? Falar, nossa, né? Porque essa pessoa é um conjuntão ali, tudão, né? É uma coisa falar assim, né? E outra coisa é realmente sentir esse lugar de essa pessoa é demais pra mim e ao ponto de se sabotar pra não viver aquilo ali, porque no fundo não sente que merece, né? Às vezes, em relação... as pessoas vêm pra mim em atendimento, elas querem prosperar mais no trabalho, na vida financeira... E aí, quando eu coloco elas de frente lá, com a energia do dinheiro, com a energia da prosperidade, com o crescimento profissional e financeiro que elas querem, pergunto pra elas se elas merecem. Elas sentem que não merecem. Elas sentem que elas têm tão pouco a oferecer, né? E que elas não merecem aquilo ali. Então, tá muito nesse lugar de não se ver com valor condizente para receber aquilo. Esse não merecimento pode travar a tua vida financeira. Então, às vezes, é aquela pessoa que tá sempre dando desconto, tá sem as pessoas pedirem, tá sempre desvalorizando o teu trabalho, tá dizendo que, não, mas isso aqui foi simples, mas isso aqui é fácil, né? É aquela pessoa que tá sempre se depreciando, né? Se desvalorizando. É aquela pessoa que tem dificuldade de receber elogio, de receber valorização do outro, quanto a si mesma, quanto a pessoa que né? Dando exemplo aqui de trabalho, porque é muito comum, mas às vezes a pessoa dá um elogio pra ti, tu não sabe como receber aquele elogio e tu já procura alguma coisa pra dizer, não, sei lá, tipo, teu cabelo tá bonito hoje, não, mas hoje ele acordou assim, mas ontem ele tava melhor. Então, assim, esse não merecimento é sempre esse lugar que te leva a diminuir, e percebe nos exemplos que eu dei que tá sempre associado a valor, né?
Esse lugar de te diminuir, porque tu não sente que merece aquela valorização, tu não sente que merece aquele elogio, tu não sente que merece aquele cliente te pagando a mais, tu não sente que merece receber o valor, o preço do teu trabalho condizente ao valor que tu entrega, né? Principalmente quem é autônomo aí, né? Às vezes tem manicure que me acompanha, que já me falou em outras aulas que tem dificuldade de cobrar o valor da unha, do preço, né? Fica sempre se sentindo mal de cobrar, por quê? Não merecimento, não sente que merece. E às vezes as pessoas que sabem que oferecem um trabalho bom, né? Às vezes terapeutas com medo de falar o seu preço, com medo de cobrar o valor que acha justo da sua sessão, aí se mata lá, faz um monte de curso, mas na hora de cobrar se sente mal, por quê? Não merecimento, tá? Então, alguns exemplos aqui só para trazer para vocês sobre o não merecimento, mas ele tá em muitas outras questões, tá? E principalmente a gente vai falar também que tudo que a gente consegue lidar, tudo que a gente consegue atrair e tudo mais e manter no nosso campo tá muito relacionado ao merecimento. Então, muitas vezes as pessoas procuram sobre a lei da atração para atrair, para expandir, para fazer mais coisas e quando chega, parece que estraga rápido, que vai rápido, que gasta rápido, que não dura muito. Porque essa sensação de não merecimento da pessoa faz ela dar vazão àquilo do campo dela, né? Ela não consegue sustentar porque ela não sente que merece. E a energia espiritual é pautada na verdade. A gente só consegue manter aquilo que a gente consegue sustentar. Então é como se o nosso inconsciente tá ali, não, tu não merece isso, dá vazão pra isso. Então o cliente pagou a mais e tu dá jeito de fazer outra dívida lá pra dar vazão àquele dinheiro que vem a mais, entendeu? Porque tu não sente que merece ter aquilo ali. Se dá o prazer de, por exemplo, fazer um passeio que tu queria fazer, comprar uma roupa que tu gostaria, né? O não merecimento te leva a sempre estar presente pros outros, gastar com os outros, investir em coisas pra casa, mas não pra ti. Pra ti parece que é um gasto, né? Então tá muito relacionado a não se sentir merecedora de gastar, de investir, né? Primeiro já começa por aí, que quando é pra ti, tu sente que é um gasto, né? Se é pra casa, se é pros outros, aí é um dinheiro bem usado. Então, ou seja, tá muito relacionado essa questão de não se ver com valor suficiente, não se ver com merecimento de usufruir, investir a tua energia, o teu dinheiro, o teu tempo em relação a ti, tá? Então, só alguns exemplos aqui. E agora eu vou trazer para vocês as questões que estão por trás. Então, por que? De onde vem esse não merecimento? Por que, né, esse não merecimento? Eu vou começar com o mais profundo de todos. Que isso aqui, que eu vou falar agora, que é esse primeiro, não é muito falado, tá? Mas estudando aí profundamente esses movimentos mais inconscientes, essas questões mais energéticas e vindo muito em atendimento, percebo muito essa questão, né? E que não é tão difundido assim. Então, prestem bastante atenção no que eu vou falar aqui. As questões mais profundas que eu já vi sobre não merecimento tá muito associado às questões de não reconhecer o valor da sua própria vida, tá? Não se sentir merecedor da sua vida, de ter nascido, da sua existência, de estar aqui e agora. Então, são casos que às vezes a gente vai lá, aprofunda no atendimento e volta lá na questão da infância, mas da questão da infância mais profunda de todas, que às vezes são traumas mais gestacionais ou são questões mais assim em relação ao seu nascimento. Então são questões de depois que eu nasci, a minha família começou a ter problemas financeiros. Depois que eu nasci, os meus pais se separaram. Minha mãe não me queria. A minha mãe quase morreu no parto. A minha mãe, a minha família sempre disse que eu era um peso. Então, essa sensação de ter se sentido um peso por ter nascido, por ter sido gestado, essa certa culpa intrínseca, e isso é um movimento muitíssimo inconsciente, gera essa sensação como se tu não merecesse a vida. Então não tem como uma pessoa que tem essas questões, que tem essas crenças lá muito enraizadas quanto ao seu nascimento,
quanto ao seu lugar na família. É como se essa pessoa não sentisse que merece o seu lugar no mundo, na família, na vida dos pais. Então essa certa culpa de existir, né, leva ela a carregar esse senso de não merecimento por toda a vida. E aí acabar sempre se sentindo um peso, sempre se sentindo deslocada, sempre se sentindo não merecedora da abundância, porque ela é como se ela já estivesse incomodando tendo nascido. Já fiz muitos atendimentos com essa questão, muitos atendimentos, porque são questões muito profundas e para as pessoas acessarem essas questões, elas precisam ter um certo nível de abertura, um certo nível já de preparo, de consciência, porque imagina, né, tu acessar isso numa terapia, por exemplo, às vezes chega lá, né, e perceber que enquanto o bebê tá ali se sentindo pesado, que a mãe não queria ou algo do tipo. Então é algo muito profundo, né? Então as pessoas não acessam isso de cara, a não ser que estejam preparadas. Mas enfim. Existe muito, muito, muito esse lugar, essa raiz. O movimento de cura aqui, dessa questão, que é uma das mais profundas, é aceitar, né, pai e mãe, é trabalhar esse lugar que se tu tá aqui, é porque tu merece. Se tu nasceu, se tu tá encarnado, se tu tá na terra, se tu tá aqui vivo, respirando, com o corpo e etc., é porque tu merece. Então é quase que uma reconexão com o seu sentido de ter encarnado, de ter nascido, de estar existindo. Então é uma questão muito existencial, muito profunda mesmo. E a gente consegue curar isso quando a gente trabalha, lógico, essa questão da criança interior, mas a gente entende, né, que os pais eram dois adultos que escolheram conceber e ter. Não importa se o pai depois abandonou, se a mãe, sei lá, depois, às vezes, deixou num orfanato, não importa, mas durante aqueles 9 meses, aquela mãe gestou. Ela disse sim a essa vida, né? Ou se ficaram juntos, enfim, essas duas pessoas escolheram. Não tem essa coisa de, nasceu muitos anos depois, 8 anos depois que os irmãos, que eu não fui planejada, que não era pra eu estar aqui, etc, etc. Isso é a internalização da situação, mas não é a verdade. Então, aqui o movimento de cura para resgatar esse merecimento é aceitar a energia de pai e de mãe, né? É o famoso aí que a constelação sistêmica diz tomar pai e mãe. O que é tomar pai e mãe? É tomar essas duas energias, de que essas duas energias escolheram te gerar. Então sim, tu merece, né, ter nascido, estar vivo, né? A tua vida importa. Ou seja, isso também é o que leva o teu senso de valor pessoal, de amor próprio, de autoestima. Porque tu entende que a tua vida tem valor. Tu entendendo que a tua vida tem valor, a tua existência tem valor, tu consegue sentir, né? Tu consegue fortalecer esse senso de que tu merece, logicamente, porque tu importa, tá? Então esse aqui é um dos movimentos mais profundos, que podem ser uma das raízes aí do senso de não merecimento e que não é muito falado. Então, senti muito importante de trazer isso, tá? Que é essa questão da culpa do nascer. Também, muitas outras questões relacionadas a... relacionados à tua vida também ainda, na questão da existência, mas mais encarnacionais, mais espirituais. De novo, ainda num contexto mais espiritual, né? A pessoa carregar a culpa de coisas que fez errado em outras vidas, em karmas negativos, enfim, coisas que errou, e por essa culpa que ela tá sentindo lá de outras vidas, lá de outras existências, de um momento onde não tinha a consciência que tem hoje, ela sente que não é merecedora. E isso é uma dor muito profunda da alma, muito profunda das pessoas, e que às vezes elas não sabem por que elas têm essa dificuldade de merecimento, né? Então, é como se
ao receber oportunidade, ao receber abundância, ao ter saúde, ao receber facilitações, a pessoa pensa assim, meu Deus, eu não mereço isso aqui, porque lá na outra vida, sei lá, matei Joãozinho, sei lá, fiz X e tal coisa. Então aqui é um movimento, esses dois movimentos que eu citei, né, da questão de ter nascido, mas no sentido mais pai e mãe, e aqui a questão de ter nascido, encarnado, estar em outra, né, realidade, e ter essas curas, e ter prosperidade, ter abundância, ter limpezas de karmas, muitas vezes, são dores profundas da pessoa, porque a pessoa fica aprisionada naquela sensação de sofrimento, como se ela tivesse que estar sempre pagando através da dor, do sofrimento. Então são crenças de apego ao sofrimento, apego à escassez, apego à miséria, a sensação de não merecimento. Então, inclusive, até tem limpeza sobre essas questões no canal. A gente trabalha muito essa questão do apego ao sofrimento. Porque isso é muito comum, muito comum, muito comum, muito comum, muito comum. Vem assim, ó, meu Deus, muitos atendimentos. Porque é um movimento muito profundo que a gente carrega no inconsciente, a gente nem sabe. Então, por isso que essas reprogramações mentais, essas limpezas mais energéticas, mais espirituais são tão importantes. Porque tem coisas que a gente poderia estar batendo a cabeça aqui anos consciente e a gente nem ia saber que tá lá. Então, muitas vezes a origem desse não merecimento vem disso, vem de culpa de coisas realizadas em outras vidas. Então, esses resgates, né, vão dissolvendo essa culpa. E isso é um grande movimento de amor próprio, que é trazer o auto-perdão. Então, o movimento de cura aqui para isso, para resgatar esse merecimento, é liberar, né, essas crenças, esses aprisionamentos de outras vidas, essas questões aí de culpa que se carrega, e trazer o auto-perdão, né? E sempre que a gente fala em auto-perdão, isso é um ato de amor próprio, porque o auto-perdão nada mais é do que a gente olhar pra gente mesma, seja em outra vida, seja na infância, seja na adolescência, seja ontem, seja hoje de manhã, olhar pra gente mesmo e dizer, ok, isso aqui que tu fez não foi legal, mas eu entendo que hoje de manhã, ontem, na infância ou na vida passada, tu não tinha a consciência que eu estou tendo nesse exato momento nessa live aqui. Então eu entendo que eu não poderia ter feito diferente. Eu te aceito assim. Eu aceito como foi, eu pego os aprendizados, né? E parar de culpar. É trazer um olhar de compaixão para consigo mesmo. Então, isso é um exercício, né? O auto-perdão é o exercício que é o mesmo movimento de perdão para as outras pessoas, que é trazer essa compaixão, né? De que as pessoas estão fazendo a todo momento que elas têm a consciência, né? Então, aqui, o movimento para resgatar esse merecimento é isso, essa liberação dessa culpa de outras vidas, de ressignificação e trabalhar esse auto-perdão, tá? Então, esses dois pontos são os mais profundos aí, que são as raízes do não merecimento, né? E também existem outras questões, tá? Relacionadas ao não merecimento, que aí já começa a ficar um pouco mais leve e mais comum e que vocês agora no consciente podem ter um pouco mais de noção, que são questões trazidas da infância e questões que vocês foram ouvindo desde criança. Então, questões de que criança boazinha, faz por merecer, né? Então, aquelas coisas assim, para ganhar as coisas, sempre tinha uma condição e que tu acabou criando crenças de associação de merecimento a realização de algumas coisas. Então existe sempre aquela limitação, aquele condicionamento ao receber. Então é um não entendimento do merecimento pleno. Então aqui vai depender muito da forma que tu foi ensinado também, ensinada a se tratar. Então se tu foi ensinada de uma forma em que tu se sentiu desvalorizada e tu foi ensinada a se desvalorizar, a se depreciar, a se diminuir, não tem como te se sentir muito merecedora, porque tu foi condicionada repetidamente a se tratar de uma forma desvalorizada. E, de novo, baixo valor, baixo merecimento, né? Então, se tu se vê de uma forma desvalorizada, tu, consequentemente, vai achar que tu merece dessa forma desvalorizada. A questão também muito, principalmente, sobre o receber, né? Os ensinamentos que a gente recebe quando criança, sei lá, vai na casa do fulano, se te oferecerem, diz não oferece. Então são aquelas coisas de estar sempre negando, tá sempre achando que receber é errado, que não pode receber,
né? Que não pode pedir. Então, todas essas crenças, todos esses ensinamentos, todas essas questões também podem muito ser a raiz dessa tua sensação de não merecimento. Porque tu foi ensinada a se sentir assim, né? A sentir que não merece, a sentir que não pode ter, a sentir que não pode receber, a se desvalorizar, a se ver com baixo valor. É o que eu sempre digo, a autoestima não foi ensinada pra gente, né? Na minha geração, e principalmente quem é mais velho que eu aí, a gente não foi ensinado a ter autoestima. Então por isso que é tão importante a gente falar sobre isso, a gente trabalhar essa cura, porque existe muito mais questões dentro da gente relacionadas à baixa autoestima e a essa relação distorcida com nós mesmos, que é muito importante a gente estar trabalhando isso e resgatando isso, porque isso é a base sólida de todas as áreas da nossa vida, de todos os relacionamentos, da nossa vida profissional, da nossa vida financeira. Porque não é como se a nossa vida fosse pizzas de áreas separadas. É uma coisa só, onde é a gente. E a gente transborda nisso tudo. Então, se a gente não tá bem em relação a gente mesmo, todo esse restante também não vai estar. Porque a gente é esse todo, entendeu? É como uma água que flui nisso tudo. E não coisas segregadinhas, tá? Então, por isso que é a base de tudo. E trabalhando essa autoestima e esse amor próprio, a gente aumenta essa sensação de merecimento, que é, voltando lá à analogia, que é a maçaneta que abre essa portinha para o receber. Então a gente não vai receber dinheiro, a gente não vai receber amor, não vai receber abundância se a gente não ter bem ancorado esse merecimento que vem com o valor pessoal, que vem com autoestima, que vem com amor próprio. Então entende como tá tudo interligado? Gente, vocês que estão aí, estão conseguindo entender? Tá fazendo sentido pra vocês? Tá virando chaves? Outras questões, tá? Relacionadas a esse não merecimento, vem muito de feridas da criança, tá? Nesse sentido da criança interior, eu falei muito sobre as crenças, sobre as questões ali que a gente foi ensinado, mas também tem as feridas emocionais mais profundas, principalmente de rejeição e de abandono. Porque o que acontece? O que acontece? A criança, ela é dependente, certo? Ela é dependente dos pais. A criança, todo mundo concorda, a criança não é independente. Deixar uma criança na selva, né, ela não vai saber se cuidar. Ela precisa de um adulto, ela precisa dos pais para se sentir protegida, segura, amparada, cuidada, né? Para receber carinho, afeto, amor, cuidado, comida, banho, etc. Beleza? Então a criança, ela é dependente dos pais. Então os primeiros vínculos que existem são os pais, as pessoas que ela vê como supra-sumo é mais que Deus. A criança tem nem consciência de Deus, a criança tem consciência dos pais, tá? Então por isso que é tão importante essa relação com os pais. Beleza. Então a criança, como ela não tem essa independência e ela é dependente dos pais, ela quer acreditar que essas pessoas que cuidam dela são pessoas seguras, são pessoas que sabem o que é melhor pra ela, certo? E aí o que acontece? Nem sempre é assim, né? Ou pelo menos acontecem as circunstâncias em que o que acontece, por exemplo, uma situação de rejeição, uma situação de abandono. Se a criança é rejeitada, é abandonada, ou se ela se sente rejeitada, não necessariamente mas ela se sente dessa forma, ou se sente abandonada, como é Deus no céu e os pais na terra, o que ela prefere acreditar, o que ela internaliza? Que deve existir algo de errado com ela, porque essas pessoas que são o supra-sumo ali, se escolheram rejeitar ela e abandonar ela, então é porque tem alguma coisa de errado com ela, né? Porque senão não teria porquê, já que eles são maravilhosos e sabem de tudo, não é mesmo? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Então, resumidamente, né? Essa ferida, principalmente abandono de rejeição, a criança internaliza que o problema está com ela. E ela prefere fazer esse movimento de uma forma muito inconsciente do que admitir que aquele pai, aquela mãe, enfim, fez as escolhas por si, por seus motivos, ou etc, etc, que não necessariamente tem a ver com ela. A criança não tem esse entendimento. Então ela internaliza que o problema tá com ela. Se o problema tá com ela e ela cria a crença de tem algo de errado comigo, como que ela vai se sentir merecedora? Como que ela vai ter autoestima? Como que ela vai se amar? Como que ela vai sentir que ela tem valor? Ela não sente.
Então aí já começam os problemas de autoestima, de amor próprio, de merecimento, valor pessoal mais profundos também, que são, em relação à criança interior, que são essa questão de rejeição e de abandono, tá? Então são feridas aí as mais fortes que impactam, as feridas da criança mais fortes que impactam a questão da autoestima, do amor próprio, tá? Inclusive dentro do Florescer da Alma, o primeiro módulo eu falo muitíssimo só sobre criança interior, tem muita limpeza, tem muita questão. Tem lá material sobre as 5 feridas, porque isso é muito importante. Cura da criança interior é muito a base, né? Da questão da autoestima e amor próprio. Não só, mas muito assim. Então, quando a criança ela tem essa dor de rejeição, de abandono, inclusive, ela sente que se não recebeu isso é porque ela não merece. Então, se os pais dela, que são as pessoas que ela mais ama, não amaram ela, então deve ser porque ela não merece ser amada. E aí começam o desenrolar do não merecimento e se arrastar depois na vida adulta os problemas de relacionamento, inclusive, né? Que vem muito dessas feridas aí do não acreditar que pode ser amada, que merece ser amada e tudo mais. Então, aqui, nessas feridas aqui da criança que eu mencionei, principalmente rejeição e abandono, qual é o movimento para cura e fortalecimento do merecimento? Trabalhar a criança interior, principalmente, nas suas feridas emocionais mais profundas, relação com pai e mãe, de novo, e isso vai existir vários movimentos, só dentro desse processo. Acolher criança e tudo mais, e principalmente essas 2 feridas, rejeição e abandono. E quando eu falo em feridas de rejeição e abandono, não é necessariamente os pais se separar e um pai sair de casa não, tá? Às vezes a criança se sente rejeitada por ter nascido um irmão, e aí ela se sentiu deixada de lado, né? E a rejeição, inclusive, é uma dor que dói mais, é meio osso, né? A dor não é muito qualitativa, mas vamos dizer que ela é um pouquinho mais latente, um pouquinho mais intensa, porque o abandono eu não pude ficar. A rejeição eu escolhi não ficar. Então ele traz um peso maior de então tem algo de errado comigo. Não pude ficar, ainda dá pra dar uma entendida. Então, essa rejeição, ela pega um pouco mais, né? E aí fica depois, inclusive, co-criando questões de medo de ser rejeitado, né? Um padrão bem forte aí que rejeição inclui várias outras coisas. Mas, enfim, é muito uma origem aqui também do não merecimento, tá? Deixa eu ler um comentário que tinha aqui antes. Ganhei um videogame que eu queria muito desde criança e não estava me sentindo merecedor, mas agora eu tô entendendo melhor e vou trabalhar. Que lindo, é isso aí. E às vezes as questões vêm pra gente, mas a gente sente que não merece, que não tá à altura delas, né? Então isso tá totalmente relacionado ao merecimento. E dessas questões, dessas outras questões também relacionadas ao merecimento, tá muito a questão da prática, que eu mencionei lá no início da aula, que eu iria falar sobre as posturas de merecimento, que são essas questões práticas mesmo, da forma que tu te trata, se tu te trata com pouco ou muito merecimento. Então, sabe, aquela pessoa que tu ama muito e aí, sei lá, essa pessoa vem te visitar e tu prepara um café pra ela especial e aí tu diz, nossa, essa pessoa merece, né, isso que eu tô fazendo pra ela e tudo mais, e tu faz com muito gosto. Sabe esse lugar, assim, de tratar porque tu sente que aquela pessoa merece a tua dedicação, merece a tua energia, o teu carinho e a tua entrega? Se tratar com merecimento é basicamente fazer isso pra ti. E essa postura de não se tratar, muitas vezes é só porque tu tá acostumado, né, a não se tratar assim. Então, quando a gente fala em fortalecer o merecimento, trabalhar o merecimento, vocês percebem que eu fui trazendo vários pontos, tá? E fui já falando qual o movimento para curar. Então, já falei vários movimentos para curar que envolvem o quê? Envolvem olhar para dentro, envolvem olhar feridas emocionais, envolve ressignificar crenças, algumas mais espirituais, algumas mais energéticas, mais profundas, outras mais ali relacionadas à infância. Então, eu trouxe vários pontos. Mas aqui é uma coisa muito da prática, da postura, da ação, que vocês podem começar a se policiar e aderir para ir ensinando vocês mesmos esse lugar de merecimento. Então, por exemplo,
a questão de tu prepara a mesa, tu faz a mesa e tudo mais, quando é pra receber os outros, mas quando é pra ti, tu serve lá da panela, sabe? Tu pega os negócios mais, tu usa a mesma panela só pra não, sabe? Então, essa postura é começar a aderir às posturas que tu faz quando é pros outros. E é aqui que eu digo que o merecimento ele é um senso invisível. É o jeito que tu te trata quando ninguém tá vendo. É o jeito que tu fala contigo, te valoriza, te dedica a ti, investe em ti, independente dos outros. Então, por exemplo, a questão do servir o teu prato, de servir a tua mesa, né? De limpar a casa pra ti. Mesmo que tu vai estar sozinha, mesmo que tu não vai receber ninguém, ou se tu só limpa a tua casa, quando tu vai receber os outros? Ah, tu arruma o quarto, quando tu vai receber os outros? Né? É o se vestir com roupas boas só pra ti, né? E quando eu digo roupas boas, coisas assim, não quer dizer usar a tua roupa de sair em casa, não quer dizer se maquiar em casa, não quer dizer usar, sabe? Mas existe uma diferença entre usar roupas confortáveis, roupas ali que vão te deixar mais de boa, confortável, e as roupas velha, carcomida, rasgada, pano de chão, quando ninguém tá te vendo, entendeu? Porque se tu te veste assim, se tu te trata assim quando não tem ninguém, pode ser que tu não goste de ouvir isso, pode ser que tu negue, mas tu tá mentindo pra ti mesma. Mas é assim que tu te trata quando ninguém está te vendo. O senso de merecimento, ele tá aí, né? Ou seja, tu não tá te tratando com valor porque tu sente que merece. Tu tá te tratando de valor porque alguém vai te ver. Porque tu tem medo que alguém não vai te achar bonita. Porque tu tem medo que alguém vá te olhar assim. Então, se tu tá do jeito que tu tá em casa e alguém chegar e tu sabe que tu vai sentir vergonha, já sabe que aí, né, é como tu te trata quando não tem ninguém vendo, né? Com esse senso de tu ter vergonha. Então, por quê? Né? E não só na roupa, usar produto bom. Às vezes, não, quando vou sair, eu uso óleo de corpo, óleo de banho, mas é só aqui, assim, aqui, eu uso, sabe, aquele sabonete lá, outra coisa. Então, tá em usar coisas de qualidade, fazer coisas pra ti. A questão do presente, né, que eu disse, te ver como investimento. Te ver como alguém de valor o suficiente para investir em ti. Então, isso e quando eu digo investir, é investir tempo. Tu vai ali e se alguém te pede ajuda e tu deixa de fazer todas as tuas coisas para ajudar a pessoa. Mas e se é um estudo que tu quer se aprimorar pro teu trabalho ou de autoconhecimento mesmo? É sentar e ver uma aula dessa, por exemplo, que é uma coisa que é um investimento no teu desenvolvimento pessoal. Tu vê isso aqui como investimento? Né? Vocês que estão aqui provavelmente, mas fica a reflexão. Não, eu vou ajudar fulano. A mesma coisa se vê com o investimento financeiro, aquela pessoa que usa o dinheiro para comprar presente para os outros, comprar coisa para casa, só pagar conta e nunca se vê com merecimento de fazer nada de um momento de lazer. Nunca pode ir num cinema, nunca pode comer uma pipoquinha, nunca pode tomar um café diferente, né? Nunca pode comprar uma coisa para si. Nossa, isso era uma coisa que eu mesma tinha muita dificuldade. Há um tempo atrás, eu não tinha problema nenhum em gastar dinheiro com curso. Nossa, curso de não sei quanto eu ia lá e comprava e tal, não sei o que. Aí um dia eu fui comprar uma saia pra mim e eu fiquei pensando naquela saia um tempão, porque eu não sentia que era importante. E aí eu comecei a refletir por que eu sinto que todo o resto das outras coisas vale o investimento, mas quando é uma coisa para mim, só porque eu quero ter, não é tão válido. Então eu vi que estava associado ao merecimento. Isso há um bom tempo, né? Já ultrapassamos essa fase. Porém, fica aí um exemplo, né? Que tá muito relacionado. Então é aquela culpa de gastar, né? Inclusive esse termo, né? Quando é para ser gasto, não é investimento. É a culpa de usar o dinheiro para si. É a culpa de investir em si o seu tempo de descanso. Pode não parecer, mas o descansar está associado ao merecimento. É não se ver merecedora de poder relaxar,
de poder descansar, tu tem que estar sempre trabalhando, tu tem que estar sempre cumprindo as demandas do teu chefe, dos teus colegas, das outras pessoas, tem que estar sempre fazendo, e não merece também descansar. Então, descanso também está associado ao merecimento. Como que fortalece isso? Se permitindo descansar, se permitindo ter autocuidado, como aqui a Amanda falou, maravilhosa, o autocuidado é essencial para aumentar o merecimento, povo. É essencial, se vocês soubessem a importância do autocuidado. É por isso que eu coloco nos stories, né? Que amor próprio é uma escolha diária, porque, gente, é uma escolha. Pegar e dedicar tempinho do teu dia, que tem 24 horas, tem 7 dias na tua semana, e tu sentar e dedicar um tempo a ti, isso é se priorizar, isso é se amar, isso é dizer eu mereço. Se tu fica criando desculpas de que eu não tenho tempo pra mim, eu não tenho tempo pra estudar, eu não tenho dinheiro pra mim, tem dinheiro pra tudo, menos pra ti. Eu não posso, nunca se vê como investimento, né? Nunca se vê. Tem casos e casos, lógico, cada um vai ver sua realidade aí e vocês vão saber, tá? Quando é realmente, agora eu não posso investir. E é sempre assim no momento, não é que eu não tenho, agora eu não posso investir, né? Agora eu não posso comprar tal coisa pra mim, tá tudo bem. Mas é nunca, é nesse lugar de nunca se ver com o poder investir em si, tá? Num lugar equilibrado estou falando, vamos ao discernimento aí. Quando tu fica dizendo isso, eu não tenho pra mim, eu não posso pra mim, eu não tenho tempo pra mim, tu está dizendo que tu não merece encaixar na tua rotina um momento pra ti. Tu tá dizendo que tu não merece parte do teu dinheiro. Tu tá dizendo que tu não merece a dedicação do teu tempo. Tu não merece se ver como investimento. Tu não merece a dedicação em ti mesmo. Estudar, gente, dedicar um momento de estudar algo que tu goste ou algo que, enfim, te aprimora no teu trabalho, ou estudar autoconhecimento, o estudo também é um lugar de merecimento, que é se ver como maior ferramenta de investimento, né? Então é se ver como eu me amo tanto que eu mereço me dedicar a mim, dedicar a minha energia, investir o meu tempo em mim para me desenvolver. Então, pode não parecer, mas o estudar também é fortalecer o merecimento. E, de novo, como não é sobre dinheiro, vocês estão vendo uma aula aqui que é gratuita. Então, vocês estão investindo o tempo de vocês, preciosíssimo, e tempo é uma coisa rica que não volta mais, em vocês. É entender que fazer uma meditação de 15 minutos não é perda de tempo no teu dia, é investir em ti mesmo. É investir no teu equilíbrio emocional, é investir na tua sanidade, investir no teu descanso, é se ver com valor, com tanta prioridade quanto o teu trabalho, ou quanto responder a tua amiga no WhatsApp, ou quanto fazer a demanda do teu trabalho. Vocês estão conseguindo entender onde eu quero chegar? O merecimento, ele tá aí, ele tá nessas entrelinhas, ele é invisível. Então, para fortalecer o merecimento, eu trouxe vários pontos de feridas emocionais, de coisas profundas que vocês vão levar daqui, refletir, levar para terapia, fazer as meditações do canal. Dentro do curso, né, a gente vai trabalhar isso. Semana que vem que tem um mini curso gratuito, a gente vai aprofundar em várias questões, vocês vão trabalhar muito merecimento semana que vem, trazer muita consciência nas aulas. Inclusive, se vocês estão aqui e não se inscreveram, o link está na minha bio, tá? Mini curso gratuito de 4 dias, de segunda a quinta. A gente vai ter 4 aulas, a gente vai ter atividade, a gente vai ter 4 limpezas energéticas. Então, a gente vai trabalhar muito esse merecimento direta e indiretamente, tá? E olha aí, se vejam como prioridade para investir o tempo de vocês em vocês nesse mini curso que é totalmente gratuito, tá? Beleza. Além disso, que eu até perdi o que eu tava falando aqui. Meu Deus, me perdi o que eu tava falando. Vivi muitos anos assim, vivendo só para os filhos. Hoje não economizo com academia, viagem, perfume, etc. Por falar nisso, estou esperando vocês. Ai, maravilhoso! Foi pra São Paulo sim, Heitor. Maravilhoso. Coisa linda, tô aqui na minha live, tio. Gratidão. Sim, investir em conhecimento. Tá, lembrei que eu tava falando que a Bianca falou que eu amo investir em conhecimento pra mim, sempre faz muito bem. Isso, eu tava falando sobre investir em conhecimento. Investir em conhecimento é dedicar a tua energia na maior pessoa que existe na tua vida, a prioridade da tua vida, que é tu mesmo. Então, invista um tempo de vocês
semana que vem no nosso mini curso. E lembrem, né? Lembrei que eu tava falando sobre todos os pontos das feridas emocionais que a gente vai aprofundar na semana que vem, depois no curso, enfim. Mas além disso, tragam pra prática, tragam pra essas posturas, essas mudanças de postura que eu falei hoje aqui no final, que isso em si, se vocês fazerem só isso, se vocês nem olharem as feridas, fazer só isso, vocês já vão fortalecer e muito o merecimento de vocês. Merecimento também tá, esqueci de dizer, não botei no meu roteiro, lembrei agora. Também tá em pôr limites, em dizer não, tá? É se sentir merecedora o suficiente de se priorizar. Então, é não ficar no desconforto para que o outro fique no conforto. Então, se alguém te pede uma ajuda, alguém te pede uma coisa, né, que vai te desgastar, que tu vai deixar de fazer por ti para fazer pela outra pessoa, dizer não é egoísmo. Né? Dizer não, muitas vezes ele vem nesse lugar de se priorizar, de não, eu mereço estar bem primeiro, eu mereço não ficar no desconforto para que essa pessoa fique. Então é respeitar os seus limites e só fazer pelo outro se tu estiver bem, se tu puder oferecer, se isso não for te ultrapassar, entende? Então isso também está em se ver com merecimento, tá? Então, é isso que eu trouxe para vocês hoje nessa aula. Vocês têm alguma dúvida? Me contem se fez sentido para vocês, se agregou, se vocês têm alguma dúvida. E aproveito para fortalecer o convite aí, então, para a semana que vem, para o nosso mini curso totalmente gratuito, que vai ser muito, muito especial, tá? E hoje essa live aqui foi de aquecimento. Já dá pra ver o nível de riqueza das aulas, dos conteúdos que vai ter, mas vai ter outros conteúdos de aquecimento lá no canal do Telegram também, vai ter meditaçãozinha de aquecimento, e eu tô muito animada. Convidem outras pessoas, as amigas, bora espalhar essa corrente de cura, de amor. E se vocês não têm nenhuma pergunta, então, eu vou só agradecendo vocês, agradecendo por essa troca, é sempre muito especial. Tá fazendo aqui as aulas, tá fazendo essas lives, me deixa muito feliz, me sinto muito expandida, muito nutrida aqui mesmo. E é isso, gente. Boa noite, um beijão pra vocês e vamos nos vendo então no aquecimento do mini curso e no mini curso, tá? Beijo, beijo, boa noite.